Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço direto de BH. Está no ar o programa Santos Total para você ligadinho na varanda mais famosa do Brasil. O Santos perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 e um resultado realmente muito ruim, né? Pensando na briga contra o rebaixamento, por mais que perder para o Atlético Mineiro, nas condições atuais dos elencos, tanto do Santos como do Galo, é até certo ponto natural, né? O Santos hoje tem um time pior do que o Atlético Mineiro e a sequência do Santos agora será decisiva. O Campeonato do Peixe não era contra o Atlético, não era contra o Grêmio. Contra o Grêmio ganhamos, resultado muito comemorado, e contra o Atlético perdemos. Agora serão 4 jogos decisivos. O Santos tem numa sequência América Mineiro, Cruzeiro, Vasco da Gama e também nós teremos mais uma partida, são 4 jogos, e Bahia, né? Serão 4 jogos importantíssimos. Até corrigindo a sequência, final de semana que vem o Santos tem o América Mineiro, depois o Cruzeiro, depois o Bahia na Fonte Nova e por último dos 4 jogos o Santos tem o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Então serão 12 pontos que vão realmente falar se o Santos vai brigar realmente no rebaixamento ou se o Santos pode realmente respirar um pouco mais aliviado até o final do campeonato. Bom, aqui ao meu lado estou com Elias Cabrini Russo. Tá tudo bem contigo, meu caro Elias Russo? Tudo bem, Marcão? Boa tarde. Marcão, boa tarde, Giovanni. Boa tarde a vocês, varandeiros. Tudo bem, Marcão. É o que você disse, né? Uma derrota. É claro que é um resultado normal, jogando contra o Atlético Mineiro, fora de casa. A gente sabe disso. Agora, o problema é que o Santos teve a oportunidade no primeiro tempo de empatar a partida, deixou escapar, né? Acabou perdendo muitos gols. A gente vai falar também aqui, né, Marcão, sobre a situação no gramado. Nós até fizemos algumas críticas ao João Paulo ontem, mas acho que, de certa forma, a gente foi injusto, porque nós, depois do jogo, nós entramos no gramado e vimos realmente as condições que estavam ali, a área onde ele tomou o segundo gol. Então, realmente, não dá para você inaugurar um estádio tão bonito, né, para tantas pessoas, sem estar em condições de uso, né? A gente viu o gramado, condições também de internet, cheio de cimento na área onde a gente estava, nas nossas cabines de rádio. Então, uma coisa que não dá para acontecer num futebol tão competitivo e tão caro como é o futebol brasileiro, né, Marcão? Perfeito, Elias. Realmente, o Elias citou muito bem as condições do gramado da Arena MRV. Vou falar um pouco sobre isso, mas eu fiz várias críticas ao João Paulo após o jogo e realmente é preciso pedir desculpas ao João Paulo, né? Porque nós descemos no gramado depois da partida e realmente lamentável. Era um verdadeiro lamaçal, né? Então nem o João Paulo, nem qualquer goleiro profissional pode aceitar jogar no gramado como aquele, é claro. Se de fato for condições climáticas, né, uma chuva, uma questão que leve o gramado a ficar daquela forma, tudo bem. Agora, tempo seco, inauguração de um estádio, de uma arena em uma partida oficial, não é aceitável um gramado daquela forma, né? Ontem nós tínhamos um verdadeiro lamaçal, né? O pé afundava ali. Campos de várzea tem condições melhores do que apresentou ontem a Arena MRV. Então não dá para tirar a responsabilidade do Atlético e da CBF e não dá para colocar a responsabilidade de uma saída errada do gol no goleiro João Paulo. Claramente ali, né, quando nós pisávamos na pequena área, o nosso pé também afundava. Imagina o goleiro, né? Imagina o goleiro ali com a trava da chuteira, a dificuldade que ele tem para se deslocar e o risco de uma lesão, né, de ele prender o pé ali num buraco. Então, lamentável tudo aquilo que vimos ontem, principalmente após a partida no gramado da Arena MRV. Giovanni Afonso, seu destaque inicial aqui ainda direto de Minas Gerais, nesse programa Santos Total, após a derrota do Santos por 2-0 para o Atlético Mineiro. Marcão, boa tarde para você, Marcão, boa tarde para você, Elias Cabrini Russo, para todos os amigos varandeiros que nos assistem. O Santos ontem que perdeu, né, Marcão? Como você falou, era uma derrota esperada, já que o Santos não disputa o mesmo campeonato que o Atlético, mas triste, né? A gente sempre vai com a esperança da vitória. Apesar disso, Marcão, fizemos uma linda transmissão ontem, varanda, teve muita audiência, então inclusive agradecer a todos os amigos varandeiros que deram um show junto com a gente de audiência ontem. O Santos que com a derrota continua na zona de rebaixamento, Marcão. O Santos continua na zona de perigo, onde ninguém gostaria de estar. O Santos continua em 17º. Porém, os resultados ajudaram o Peixe, Marcão. Bahia perdeu, Vasco perdeu, Curitiba perdeu. Então a situação se manteve a mesma. Porém, o Santos ainda continua na zona de rebaixamento. Vamos falar sobre o Diego Aguirre, né? Diego Aguirre que depois da partida
concedeu uma entrevista coletiva e falou que apesar da volúpia do Atlético Mineiro estar sendo empurrado pelo seu estádio, pela qualidade do elenco, ele acredita numa evolução do time, acredita que o time desempenhou legal, apesar dos diversos gols perdidos, principalmente no final da primeira etapa. Vamos falar também, Marcão, por fim, dos jogadores suspensos, né? O Santos teve 2 jogadores que tomaram cartões amarelos na partida de ontem e, coincidentemente, ambos estavam pendurados. Tanto Dodi como Lucas Braga desfalcam o Peixe contra o América Mineiro. Perfeito, Giovanni. Para a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, o Santos Total, quero reforçar as palavras do Giovanni e agradecer ao público, né, que realmente nos prestigiou aqui direto de BH. Foram quase 130 mil visualizações, o Varanda Futebol Debate, a 3ª colocação no YouTube, o que nos dá muito orgulho. Elias Cabrini Russo, merecida a vitória do Atlético Mineiro. O Santos perdeu alguns gols ontem, principalmente o Marcos Leonardo, né, Elias? Falávamos aqui um pouquinho antes de entrar com o programa Santos Total. O Leonardo perdeu 3 grandes chances, né? Uma delas realmente uma chance incrível, naquele cruzamento ali do Lucas Lima, na marca do pênalti, onde ele arrematou mal para o gol. Fez muita falta esses gols perdidos pelo Marcos Leonardo. Agora, no seu ponto de vista, foi justa a vitória do Atlético Mineiro ontem por 2-0 na inauguração da Arena MRV, Elias? Marcão, foi justo, né? Porque o Atlético... A gente sabe que o ataque do Atlético é muito forte, né? Você tem um Hulk por um lado ali, um cara que faz o pivô como ninguém, consegue driblar um zagueiro num curto espaço e chutar para o gol. O Paulinho, que estava numa tarde inspirada ontem, né? Então a diferença foi essa. O Santos perdeu vários gols e o Atlético foi cirúrgico e fez 2, fez outros 2, né, que estavam impedidos também. Então não tem como reclamar. Teve uma bola na trave ainda, né? Então acho que o resultado foi justo, sim. Como o Giovanni disse, né? O Aguirre disse que viu alguma evolução. Eu ainda não vi essa evolução a ponto de acreditar que o Santos possa sair dessa situação a curto prazo, porque é um time que é muito desorganizado ainda, muita lentidão na marcação, o ataque, né, o Marcos Leonardo corre para um lado, corre para o outro. É claro, ele perdeu aquele gol, como você citou, né, Marcão, que ele pegou mal na bola, dá de frente para o goleiro Everson, ele chutou para o alto, mas teve 2 bolas, 2 chutes cruzados dele ali, que eu acho que foi, não sei se foi o gramado que depois a gente viu lá, não sei se isso atrapalhou também, mas eu tive a impressão que ele estava um pouco desequilibrado ali. Agora, o resultado foi justamente por isso, né? Porque o Atlético, as oportunidades que teve, fez 2 gols, então não tem o que reclamar, né, Marcão? É verdade, meu caro Elias Cabrini Russo. Não há o que reclamar, né? O Santos perdeu gols importantes na primeira etapa, saiu perdendo por 1-0. Paulinho fez 2 gols, né? A gente falava muito antes do jogo sobre a qualidade do Paulinho. Paulinho, tecnicamente, é um jogador muito interessante. O ataque do Atlético é um ataque de respeito. Pavon, Paulinho e também o Hulk, né? O Hulk ontem também teve oportunidades, meteu uma bola na trave. Enfim, o resultado foi muito merecido para o Atlético Mineiro, né? Falamos aqui sobre os gols perdidos, falamos também sobre a situação do gramado, mas não dá para tirar o mérito do Atlético Mineiro, que mereceu vencer o jogo e venceu por 2-0. Agora, Giovanni, o Diego Aguirre falou sobre pontos importantes na entrevista coletiva e ele destacou que ele entende que houve uma evolução do Santos Futebol Clube. Eu confesso, Giovanni, que eu penso que o Santos está um pouco mais organizado comparado ao Santos de Odair Helma e também de Paulo Turra. Só que o Santos acaba esbarrando num sério problema, que é a questão individual dos jogadores, né? Nós fizemos rapidamente ontem um comparativo entre os times, né? E até o próprio elenco, os jogadores do banco, de Santos e Atlético Mineiro. A diferença é muito grande, né? O Atlético Mineiro, além de ter um time melhor, também tinha um banco muito melhor que o do Santos Futebol Clube. O Aguirre, ele é terceirizado, ou seja, ele não entra em campo. Por mais que ele organize o time, ele tente colocar variações, quem resolve são os jogadores. E aí que é justamente o problema. O Santos individualmente sofre demais. Queria que você falasse um pouquinho sobre as palavras do treinador Diego Aguirre após a partida de ontem, 2-0 para o Galo. Marcão, Diego Aguirre, ele estava um pouco nervoso na coletiva de ontem, né? Ele destacou primeiro a qualidade do Atlético Mineiro, né? Como a bela Arena MRV, que até concordo com ele, é uma linda arena, apesar dos problemas de gramado, né? Que vamos comentar logo mais. A força do elenco do Atlético Mineiro, né? O Elias Cabrini Russo falou, Hulk e Paulinho fazem uma dupla muito boa. Então o Diego Aguirre reforçou a qualidade do time do Atlético, mas crê numa evolução do time.
Ele falou bastante sobre a parte ofensiva do Santos, o Santos que criou bastante no final do primeiro tempo, né? Ele falou que o time criou, ele fez com que o time tivesse armas ofensivas, forças ofensivas, mas não é ele quem finaliza, né, Marcão? Quem finaliza é Marcos Leonardo, quem finaliza é Mendonça, quem finaliza é Lucas Lima, Jean Lucas, enfim, a parte do Diego Aguirre ele fez. Porém, cabe aos jogadores ter mais capricho ou realmente a falta de qualidade, Marcão, para finalizar. O Paulinho e o Hulk em uma bola fizeram gol. Os jogadores do Santos chutaram 13 vezes. O Santos teve 13 finalizações na partida e 0 finalizações no gol. Então mostra como o Santos fez a sua parte, né? Acredito que a evolução esteja nisso. Em jogos anteriormente, por exemplo, com o Paulo Turri e o Odair Hellmann, o Santos nem finalizaria, o Santos seria um time covarde. E acredito que a evolução está nisso. O Santos não foi um time covarde ofensivamente. O Santos teve seus momentos ofensivos, apesar de não ter sido efetivo na hora de finalizar. E por fim, Marco, um ponto importante, até foi parte da minha pergunta, né? Eu perguntei para ele sobre o João Lucas, né? Porque o João Lucas, na partida contra o Grêmio, nem relacionado foi, e nas palavras do Aguirre, esse não relacionamento foi por questões técnicas, né? Ele optou por não relacionar o João Lucas, não tinha nada a ver com parte física. E de um jogo para outro ele passa de não relacionado para titular. Eu perguntei isso para o Aguirre e ele me respondeu que não significa que o jogador está fora de uma partida, que ele esteja fora dos planos do Diego Aguirre. Na cabeça dele, ele acreditava que com a ausência do Joaquim, era o João Lucas que seria o melhor substituto. Era o João Lucas que tinha as características mais parecidas com a do Joaquim, Marcão. Eu não sei vocês, mas me parece que o João Lucas não é a melhor opção, não. Meu caro Giovanni, eu entendo que o Diego Aguirre sofre demais com a qualidade do elenco, né? A gente tem essa brincadeira há muito tempo no Varanda Futebol Debate, que quando joga um, a torcida pede o outro. Quando joga o outro, a torcida pede um. Essa é a verdade, porque o elenco do Santos é um elenco ruim, né? Então, veja, é a velha questão lá do Lucas Braga e do Ângelo no passado. Quando jogava o Ângelo, a torcida pediu o Lucas Braga. Quando jogava o Braga, a torcida pediu o Ângelo. Quando joga o João Lucas, a torcida pede o Inocêncio. Quando joga o Inocêncio, a torcida pede o Caiçara. Quando jogar o Caiçara, a torcida vai pedir o João Lucas. E assim por diante. Porque é um elenco duvidoso, é um elenco ruim, que são jogadores próximos, são jogadores de nota 4,5 e nota 5. Então sempre fica essa gangorra de emoções do torcedor, né? É por isso que eu falo que o Diego Aguirre tem... eu acho que o Diego Aguirre melhorou o Santos, concordo com as palavras dele, só que ele sempre vai esbarrar e a gente precisa ter muito claro que o nível do Campeonato Brasileiro deste ano é um nível muito melhor do que foi em anos anteriores, né? O Santos se reforçou, o Santos podemos dizer que o Santos deste ano tem um time melhor que o do ano passado? Tem. Só que o problema é que os adversários desse ano são muito mais difíceis do que os adversários de 2022. Esse é um problema. Elias Russo, olha, tem uma informação importante. As chances do Santos, de acordo com o levantamento do site de estatísticas UFMG de rebaixamento, é de 47%, Elias Russo. Você concorda com esse percentual? O Santos realmente está muito... Está numa situação muito delicada, Elias Russo, em 2023 e tem grande chance de rebaixamento. Você concorda com esse percentual de 47%? Sim, Marcão, eu concordo, se bem que esse percentual vai mudando a cada partida, a cada jogo, né? Mas eu acredito que sim, porque, como você falou, né, as equipes que vêm lá atrás também estão evoluindo. O América ganhou ontem, o América não tem um time ruim. Eu acho que o América, infelizmente, é o primeiro a candidato ao descenso nessa temporada, até porque tem pouco tempo para se recuperar, né, e poucos pontos que o América fez até agora. Mas o Santos, infelizmente, a gente vê o Vasco, né, ontem teve uma partida que parece que foi prejudicado, mas está evoluindo bastante, fez algumas contratações muito importantes. O Curitiba deu uma oscilada nesse finalzinho, né, nessas últimas partidas, conseguiu ganhar um jogo, outro depois voltou a perder, então também acho que é um candidato sério. E aí fica o Santos, Bahia, o Vasco, o Cruzeiro também acho que é outro time que pode entrar nesse bolo aí, o próprio Internacional eu acredito também. Então, assim, eu acho que as chances do Santos caírem, infelizmente, esse ano são grandes. Eu acho que eu concordo com esse percentual aí. Agora, o problema é que são muitos jogos, Marcos, e a gente vai, daqui a pouco, o Santos vai ter alguns jogos fora de casa, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Internacional, que são jogos dificílimos, e o Santos deixou de somar pontos na Vila Belmiro contra esses times. Então, isso que me preocupa, e é por isso que eu acho que esse percentual está dentro da realidade hoje. Infelizmente, eu vejo o Santos com sérios riscos de cair para a Série B para o ano que vem.
Tá certo? Tá aí o Elias Cabrini Russo para você ligadinho aqui no programa Santos Total, e a sequência do Santos vai dizer realmente se esse percentual tá certo ou não, né? O Santos que tem o América Mineiro no próximo final de semana aqui mesmo, em Belo Horizonte. Depois o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, jogo que saiu da quarta para quinta-feira, vai ser às 19 horas, né, numa quinta-feira. Depois o Santos enfrenta o Bahia na Fonte Nova e depois joga contra o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Então serão 4 jogos com 4 clubes que estão ali na briga, na zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, que é justamente o campeonato que o Santos disputa, né? Concordo com o Elias quando ele diz que o Cruzeiro muito provavelmente vai participar dessa briga. Concordo, acho que o Cruzeiro vai participar e eu não descartaria ainda o Cuiabá. Por mais que o Cuiabá tenha somado pontos importantes, né? Deu aquela arrancada no final do primeiro turno, eu acho que o Cuiabá ainda pode ter um problema no segundo turno, até pelo time do Cuiabá, que não é um grande time, está ali num patamar próximo do Santos. Eu acho que o Cuiabá ainda pode ter problemas para chegar aos 45 pontos. Então tem muita água para rolar, mas a situação do Santos é difícil, é uma situação complicada, e eu acho que esse percentual de 49%, 48% é um percentual dentro realmente daquilo que estamos vendo, né? Não dá para esconder do torcedor que a situação do Santos é delicada e o torcedor tem papel fundamental para tentar tirar o Santos dessa situação tão difícil. Agora, Giovani, me diga uma coisa, o Santos Futebol Clube tem uma partida no próximo final de semana contra o América Mineiro, e aí a minha pergunta para você é a seguinte: quais serão os desfalques do treinador Diego Aguirre para este jogo? Marcão, os desfalques além dos mesmos, né, Alisson, Felipe, Jonathan e Sandro, que romperam os ligamentos do joelho, o Santos terá como novos desfalques tanto o Dodi como o Lucas Braga. Ambos esses jogadores tomaram um cartão amarelo na partida de ontem, né, e desfalcam o Santos cumprindo suspensão, Marcão. O Santos que terá a volta do Joaquim também, né, Joaquim volta de suspensão, ele que cumpriu contra o Atlético, então sai Dodi e Lucas Braga e volta Joaquim para reforçar o Peixe. Tá aí. E o Soteldo é a grande esperança do torcedor ainda em questões técnicas, né, Elias Russo? A gente sabe que o Soteldo sofreu uma lesão no tornozelo e está muito inchado ainda, né? As informações é que ele tem pelo menos aí até quarta-feira para ter esse tornozelo desinchado. Não teve uma fratura, não teve uma lesão de ligamento, que é muito bom, mas dificilmente estará na partida contra o América Mineiro. Isso porque a gente sabe que o tornozelo é muito sensível, então se o jogador não tiver confiança, né, estiver 100%, a chance de uma nova lesão, a chance de uma nova torção é muito grande, o que pode acabar tirando o Soteldo do restante do Campeonato Brasileiro. Então é claro que a Comissão Técnica do Santos vai tratar o tema com cautela, visando, né, um período mais longo do que propriamente um jogo específico contra o América Mineiro. Agora, quando a gente olha os substitutos do Soteldo, a gente fica preocupado. O Patati nem entrou tão mal no dia de ontem, né? Até fez uma partida razoável, mas a ausência do Soteldo faz com que o Santos perca muito, principalmente na qualidade técnica, Russo. Sem dúvida, né, Marcão? Um jogador que é diferente, é um dos diferentes, né, desse time do Santos, e a gente sentiu isso ontem. Na hora que o Aguirre precisa de uma substituição, ele olha para o banco, tem o Bruno Mezenga ali, tem o Patati, né? Eu gostei da entrada do Patati ontem, mas acho que ele ainda não está pronto para ser titular, para ser esse substituto à altura do Soteldo. Então, eu acho que faz muita falta sim. Agora, essa questão, né, Marcão, dessas lesões preocupam também. A gente falou do gramado da Arena MRV ontem, mas em vários estádios no Brasil, o Maracanã está em péssimas condições. Então, se o Soteldo entrasse num jogo como esse de ontem, aí, com uma lesão não estando 100% curado, poderia complicar ainda mais, né? Então, é claro, vai ter mais uma semana de treinamentos aí, de preparação também para ele. Tomara que ele esteja pronto para jogar contra o América no final de semana, que é um jogador hoje primordial no ataque do Santos, né? A gente não tem opções de jogadores, principalmente pela beirada, né? E esse cara que também faz essa função, pode fazer a função do Lucas Lima no meio de campo ali, que é um jogador de muita criatividade, então faz muita falta, sem dúvida alguma, um jogador que hoje, eu acho que em condições físicas ideais, com certeza vai ser titular desse time, e com a ausência dele, o Aguirre perde bastante, né, poder ofensivo nas partidas que ele tem montado esse time, principalmente com 2 atacantes só, né, Marcão? Perfeito, meu caro Elias Cabrini Russo. Meus amigos varandeiros, hoje um programa Santos Total um pouco mais resumido. Estamos aqui em Belo Horizonte, já estamos rumo a São Paulo e durante toda a programação do canal Varanda Futebol Debate, surgindo informações, iremos trazer detalhes aqui para você na varanda mais famosa do Brasil.
Quero agradecer o Giovanni. Obrigado, Giovanni. Um grande abraço para você. Uma ótima cobertura do Varanda Futebol Debate. Uma pena que o resultado não veio, mas faz parte, né? Faz parte do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de altíssimo nível. Marcão, faz parte, né? E o drama continua, né? Vão ser mais 17 jogos, o Santos vai jogar mais 17 jogos esse ano e todos vão ser um drama, né? Todos vão ser um jogo da vida. A qualidade do elenco do Santos é limitada, Marcão. Quando a gente fala em evolução do Aguirre, evoluiu sim. Porém, o time é fraco, né? Quantos treinadores passaram por aqui? Só nessa temporada, 3 treinadores, e ao longo de toda a gestão Rueda, foram mais de 10 treinadores que colocaram a mão nesse elenco. Então é muito complicado. E até o final do ano, Marcão, vão vir jogos bons que vão deixar a gente feliz, e também vão vir jogos como o de ontem que vão deixar a gente cair na realidade. Agradecer, né, a oportunidade de estar presente na Arena MRV, de poder cobrir um jogo de inauguração num grande estádio do futebol brasileiro, e muito legal estar presente nesses momentos. E amanhã estamos de volta na programação do Varanda Futebol Debate. Um grande abraço a todos. Obrigado, meus amigos varandeiros. Agradecer ao Elias Cabrini Russo, ao Giovanni. Obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E daqui a pouquinho tem muito mais Varanda Futebol Debate. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.